Pastor fala daquele que foi chamado para cuidar, consolar, acolher, identificar as necessidades do rebanho e zelar para a comunidade permanecer unida em amor, cuidando uns dos outros, né? Então o pastor ele tem essa habilidade de se conectar com as pessoas, né? E de sentir. O pastor é aquele que parece que adivinha o que você está pensando, ele adivinha o que você está sentindo, passando naquele momento, né? Ele tem esse cuidado, esse olhar para o rebanho, essa conexão com o outro, para o pastor é algo muito fluido, muito fácil, né? Ele consegue se conectar com o outro, com o coração do outro, né? Então essa sensibilidade, esse acolhimento é algo assim muito peculiar no pastor, né? A gente consegue identificar de longe, né? Esse acolhimento que o pastor tem, né? O pastor ele vai ser muito comunicativo, né? Então nós vimos isso bem claramente. Só que como a gente tem falado, ninguém é 100% de um, né? E hoje, se você olhar para muitas questões, é exigido dessa função pastoral muito mais do que, de repente, a porcentagem que ele tem ali, né? E é onde, ao longo de anos, aquilo ali possa gerar muitas dores. Quinta-feira eu estava na reunião do Conselho de Pastores e a gente falou sobre burnout, né? Sobre esse estresse extremo aí que algumas profissões específicas têm. E o pastor é isso, né? Como ele cuida muito de muitas pessoas, né? E é exigido ao extremo, e muitas vezes isso acaba adoecendo, levando ele a viver essa situação aí de burnout. Por quê? A pessoa tem ali muitas vezes 30, 25, 22, 35 de pastor. E ela está vivendo anos, anos, anos ali, sendo exigida ao máximo, né? 40, 50, 60% do dia dela naquela movimentação pastoral. Então, a gente acaba tendo essa situação aí bem específico no caso de pastores. Então, a gente precisa entender, né, o funcionamento do pastor, mas saber que tem um limite e até onde ele pode ir. É interessante que isso às vezes conflita com os títulos, né? Então, aqui a gente aprendeu durante muito tempo como funcionar numa função pastoral, mas não a fluir dentro de uma essência. Então, eu quero trazer essa diferença para vocês. Porque às vezes esse pastor que está à frente desse ministério, e aí vamos colocar dentro do mercado corporativo, alguém que é um empreendedor ou empresário que está à frente de um negócio também, tá? Então, ele tem uma movimentação dentro dos perfis ministeriais que às vezes a função específica do pastor, que é esse cuidado, esse acolhimento, ele tem bem pouquinho, mas ele tem o título de pastor, então ele está ali, né? As pessoas esperando dele que ele cumpra essa função. Só que ele tem essa porcentagem baixa, então ele vai estar na dor o tempo todo, né? Porque estão exigindo dele algo que ele não tem tudo aquilo para entregar. Ele tem uma outra movimentação. Só que pelo fato dele estar designado para uma função, né, que exige dele essas habilidades, é onde a gente vê muitas pessoas doentes, né, com relação a isso. Ele consegue desenvolver a função pastoral? Ele vai conseguir. Só que o desenvolvimento da função pastoral dele vai ser diferente do que aquela função a gente está acostumado a entender ou a saber, né? Ele vai se movimentar, só que ele vai ser um pastor diferente. Ele vai ser um pastor com cara do pico do perfil ministerial dele lá. Se ele tiver mais de mestre, de profeta, você vai ver mais isso evidente nele. Ele pode até estar à frente daquela denominação, daquela igreja, né? Mas você vai perceber que a movimentação dele não é mais aquela movimentação de pastoreio, de consolo, de acolhimento, de identificar a necessidade do rebanho, de zelar pela comunidade. Você vai ver que o foco dele vai ser outro, né? Então, essa questão que a Fer trouxe é muito importante, entre função e essência, né? E a questão é que a gente não está aqui condenando, é errado, é certo. Não, são coisas diferentes que a gente só precisa colocar em ordem. Para quê? Para que não aconteça situações que nem. Eu vivi uma situação dessa de burnout. Quer dizer, eu nem sabia que era esse nome, tá? Eu só descobri que era esse nome depois de muitos anos. Isso é, né, a Mas, mas, psicologia trouxe. mas olhando para trás hoje, né, eu vivi isso, né? Mas hoje eu entendo por que que eu vivi. Porque eu estava numa função, eu aprendi a funcionar, né? Eu estudei para funcionar daquele jeito durante 4 anos no seminário
E foi fantástico tudo isso, essa experiência, né? Eu não estou aqui reclamando, mas eu só estou exemplificando o que aconteceu com a gente. Então, assim, eu aprendi a funcionar e eu funcionei. E funcionei muito bem em muitos momentos, só que trouxe consequências, né? Trouxe situações de dores, situações que me incomodavam e que quase, assim, custou a minha família. E aí eu não entendia, né? Hoje, olhando para trás com essas ferramentas, hoje eu entendo o que estava acontecendo comigo, né? Se eu tivesse esse conhecimento, eu teria mais clareza de como funcionar, de não funcionar, mas de apenas fluir na minha essência, naquilo que eu realmente sou. Então, assim, E aí entra aquela questão que a gente falou com a Juliana, né? Daquilo que eu tenho pouco, então eu trazer para perto aquela pessoa que tem mais daquele pico ministerial para fazer aquela função, né? De repente eu não tenho tanto o pastor, mas eu tenho uma pessoa do meu lado que faz esse trabalho pastoral. Então eu posso exato. continuar ali à frente naquele título, só que eu vou precisar ajudar a minha comunidade a funcionar nos cinco ministérios, né? Isso é bem importante. E aí, quando eu falei da questão do mercado corporativo, a gente também percebe isso. Então, um pastor empreendedor, ele vai estar mais nessa questão do cuidado da comunicação, né? E talvez nem tanto na organização, porque aí a organização já vem mais do mestre. Então, de repente, esse empreendedor que tem um pico ministerial maior de pastor e menor de mestre, ele vai precisar de alguém para ajudar ele a organizar algumas questões, porque ele vai ser bagunçado. Ele vai comunicar muito bem, ele vai conectar com as pessoas, ele vai colocar, de repente, vamos supor que ele é um vendedor, ele vende algum produto, ele vai colocar sentimentos, sensações naquele produto, ele vai atrair muitas pessoas, mas é o que a Fer acabou de dizer. Talvez ele não vai ter muita organização de processo, então é onde ele vai precisar de pessoas que possam Ajudar ajudar ele com outras com habilidades. outras habilidades.